Olá, eu sou a professora Gabriela e estou aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. Vamos começar? O nosso tema é conectados. Iniciamos nossa aula na página 24 com uma imagem para observar. O que vocês veem nesta imagem? Percebem que as crianças estão conectadas, né? Estão conectadas na internet. Como é o acesso de vocês à internet? Como vocês costumam acessar a internet? Pelo celular, pelo computador, por um tablet? Vocês têm facilidade para esse mundo digital? Vamos seguir então a nossa aula estudando sobre isso. Na página 25, nós já começamos com um texto para uma boa leitura, o título Dinossauros na Internet. Vamos fazer a leitura então. O texto que você acabou de ler se chama crônica. É um tipo de texto mais curto que fala sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre as questões que envolvem a nossa vida em sociedade e de maneira clara, de fácil entendimento. Normalmente esse tipo de texto é publicado em jornal, em revista e até na internet. Vamos então responder as perguntas de interpretação do texto? Começam na página 26 e terminam na 27. Página 28, vamos estudar sobre coesão. O que será que é isso? Leiam a tirinha que está ali na questão 1 e respondam as questões a seguir para começarmos a compreender o que é a coesão. Você percebeu que na tirinha os personagens usam poucas repetições de palavras? Por exemplo, na última tirinha ele substitui comida por anônima. Isso é um exemplo de coesão. A coesão são recursos que nós usamos na escrita para deixar as frases mais bonitas, para deixar as frases mais entendíveis para quem vai ler. Por isso é que nós evitamos repetir palavras, usamos palavras para substituir termos, para tornar a leitura mais simples e mais fácil de entender. Veja um exemplo que tem ali no final da página. Vamos ao parque domingo. Você nos acompanha? Observe que, na pergunta, não precisou falar "Você nos acompanha ao parque?", porque na frase anterior já foi dito parque, então entende-se que essa pergunta é para ir ao parque. Quando isso acontece, quando nós conseguimos não repetir palavras, nós estamos deixando o texto então mais coeso. Seguimos então na página 29. Temos ali um exercício para fazer sobre a coesão, porque a coesão tem essa questão de tornar o texto mais entendível, as ideias mais claras, e algumas palavrinhas, quando ligam essas ideias, são muito importantes. Tente resolver, então, o exercício que tem ali sobre isso. Em seguida, nós vamos estudar sobre uma outra questão que está totalmente ligada à coesão, que é a coerência. A coerência está relacionada às ideias quando elas são conectadas. Então, quando nós conectamos um parágrafo ao outro, quando eles fazem sentido, ou quando a gente escreve uma história e ela faça sentido do início ao fim para quem vai ler. Então, por isso, nós usamos recursos de coerência. Coesão, então, está relacionado à gramática, à escrita do texto, à linguística, e a coerência está ligado às ideias, em conseguir colocar as ideias no papel de maneira que cada um que vá ler o que você disse faça sentido. Vamos fazer então um exercício a seguir que tem ali na página sobre a coerência. Seguimos na página 30. Vamos estudar um pouco sobre os pronomes e como eles podem substituir palavras. Observe ali no início da página um trecho da crônica que você leu anteriormente. Nesse trecho, temos algumas palavras em destaques. Essas palavras nós chamamos de pronomes. Nós usamos os pronomes para substituir ou para acompanhar um nome, então é um bom recurso para não repetir palavras, por exemplo, como eu falei anteriormente sobre a questão da coesão. São muitos os tipos de pronomes que você vai ver ao longo das suas aulas de língua portuguesa. Vamos começar estudando um pouco sobre os pronomes pessoais, porque nós usamos muito no nosso dia a dia, tanto na escrita quanto na nossa fala. Os pronomes pessoais indicam os sujeitos da frase, ou seja, eu, tu, ele, nós. São os pronomes que substituem os nossos nomes, por exemplo. Ao invés de dizer a professora Gabriela está dando aula de língua portuguesa, eu vou dizer ela está dando aula de língua portuguesa. Por isso que nós usamos os pronomes para substituição de termos e nomes. Vamos observar o quadro que tem ali na página 30. Nós temos os pronomes pessoais tanto no singular quanto no plural.
E os pronomes estão relacionados às pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa no singular é eu. Segunda pessoa no singular, tu. Terceira pessoa no singular, ele ou ela. E no plural, como ficam? Primeira pessoa no plural, nós. Segunda pessoa no plural, vós. Terceira pessoa no plural, eles ou elas. Agora que você já compreendeu os pronomes pessoais, vamos resolver alguns exercícios que tem na página 31. Depois dos exercícios, temos um novo conceito, que são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, então, eles indicam posse. Meu lápis, meu caderno, minha aula, sua aula, nossa aula. Então, são os pronomes que nós usamos para indicar uma posse de algo, de um termo que está sendo referido na frase. Esses pronomes se modificam também conforme a pessoa do discurso. Vamos observar o quadro que tem ali no fim da página. Os pronomes que nós utilizamos para a primeira pessoa do discurso no singular, no caso eu. Meu, minha, meus e minhas. Pronomes que nós usamos para a segunda pessoa no singular, tu, teu, tua, teus, tuas. Pronomes que nós usamos para a terceira pessoa do singular, ele, ela. Seu, sua, seus, suas. Pronomes que nós usamos para a primeira pessoa no plural, nós. Nosso, nossa, nossos, nossas. Pronomes que nós usamos para a segunda pessoa do singular, vós, vosso, vossa, vossos e vossas. E pronomes que nós usamos para a terceira pessoa do plural, eles e elas. Seu, sua, seus e suas. Percebam então que os pronomes, a escolha dos pronomes possessivos também precisa acompanhar de quem se está falando, né? Qual é a pessoa desse discurso? Se é eu, se é tu, se é ele. Vamos para a página seguinte? Na página seguinte temos alguns exercícios sobre esses tipos de pronomes. Façam com atenção. Ainda na página 32, nós vamos estudar sobre os pronomes demonstrativos. Usamos os pronomes demonstrativos para indicar a posição de algo ou de alguém, de algum objeto na frase a que nós estamos nos referindo. Também é de acordo com as pessoas do discurso. Então vamos ver o quadro que tem ali. Para a primeira pessoa do singular, nós vamos usar este, esta, isto. Esta caneta é minha. Para a segunda pessoa do singular, nós vamos usar esse, essa, isso. Essa caneta é tua. E para a terceira pessoa do singular, nós vamos usar aquele, aquela, aquilo. Aquela caneta é dela. Para a primeira pessoa do plural, nós usamos estes e estas. Para a segunda pessoa do plural, nós usamos esses e essas. E para a terceira pessoa do plural, nós usamos aqueles e aquelas. Conseguiram entender? Então, faça os exercícios a seguir. Na página 33, nós temos mais um conteúdo sobre pronomes. Desta vez, sobre os pronomes indefinidos. Nós usamos esses pronomes para fazer referência a algo que está sendo dito na terceira pessoa do discurso, tanto do singular quanto do plural. Observem que temos ali um quadro com vários desses pronomes. Algo, alguém, nada, tanto, tudo, todo. São vários exemplos que se encaixam como pronomes indefinidos. Façam os exercícios, então, sobre eles a seguir. E na página 34, vamos estudar nossa última classificação de pronomes, os pronomes relativos. Os pronomes relativos são usados para relacionar um termo anterior. Por isso que eles também são conhecidos como termos conectivos, que ligam ideias entre uma frase e outra, entre uma oração e outra. Por exemplo, a professora de quem eu gosto muito saiu do colégio. Eu poderia ter dito só a professora saiu do colégio, mas eu usei um conectivo, um pronome relativo de quem eu gosto muito, para dar uma outra informação junto com essa frase. Então, eu conectei essas duas informações com o pronome relativo de quem. Observem ali na página um quadro com outros pronomes relativos. Percebam que nós temos uma lista de pronomes variáveis e uma lista de pronomes invariáveis. O que isso significa? Os variáveis são pronomes que se modificam conforme o gênero ou o número da frase. Então, se a frase está no plural ou é dita no masculino, esse pronome também vai estar no plural e no masculino. Já os invariáveis são pronomes que não se modificam, independente se a frase é no plural ou no singular,
no masculino ou no feminino, eles são escritos da mesma forma. Agora que você entendeu o que são os pronomes relativos, faça o exercício que está ali no final da página. Seguimos nossa aula na página 35. Temos mais um texto para ler e mais um texto que fala sobre o mundo conectado, sobre a internet. É um texto bem completo que está nesta página e nas próximas. Vamos ler. E aí, gostou do texto? Vamos então responder as perguntas de análise desse texto. Estão na página 39. Na página 40 temos mais um texto. O que é o IBGE? O IBGE é um instituto brasileiro que faz pesquisas sobre diferentes dados relacionados ao nosso país para coletar informações sobre o número de população, o nível de faixa etária, o grau de estudos. São informações importantes que costumam estar relacionadas à vivência do nosso país, as pessoas que moram no nosso país. No texto que você leu anteriormente, você percebeu que tinham vários dados, várias informações. É basicamente fazer uso desses dados, de ter informação sobre diferentes temas, que são coletados por meio de pesquisas. Por isso, na página seguinte, nós temos uma proposta de pesquisa. Temos um questionário para que vocês apliquem com os familiares, com conhecidos, para identificar como é o consumo dessas pessoas em relação à internet, ao mundo conectado. Basta seguir o roteiro que está ali na página. Seguimos na página 42 com uma ilustração bem completa com várias informações visuais e informações em formato de texto, ainda falando sobre o uso da internet. Faça uma leitura atenta desse texto e depois responda algumas questões sobre ele na página seguinte. Na página seguinte, nós também temos uma proposta de atividade, que é o desenvolvimento de um cartaz de orientação, um cartaz publicitário feito por vocês sobre o seguinte tema: os cuidados que nós devemos ter ao acessar a internet. Então, para desenvolver esse cartaz, peça a ajuda de um adulto para fazer uma pesquisa sobre esse tema e depois coloque a criatividade em jogo. Lembre-se que o cartaz deve ter ilustrações e também textos que chamem a atenção do leitor. Na página 44, nós temos duas sugestões de literatura que têm relação com o tema da nossa aula, o mundo conectado. E por fim, ficam as atividades de revisão de conteúdo que estão no banco de dados da página 45 e da página 46. Eu fico por aqui, mas vejo vocês no vídeo a seguir. Tchau!